Namastê. Namastê. Olá. Convidei hoje a Nô para vir falar aqui com a gente um pouquinho. Eu conheci a Noemi através da minha irmã, que já fez vários cursos. Maravilhosa, Raquel. Então, primeiro, gratidão para a Raquel, né, por ter nos apresentado. E eu convidei ela para falar, porque é uma das pessoas que tem mais clareza na comunicação desse trabalho de cura energética, mais bagagem. Seus vídeos são sempre muito esclarecedores para mim, eu acho que para todo mundo. Vai num lugar muito profundo. Gratidão. Então eu fiquei pensando que seria legal, né, trazer isso aqui para compartilhar. E aí eu pensei, antes de tudo, você trabalha com cura energética. E para as pessoas que não são familiarizadas nesse universo que a gente trabalha, que a gente se propôs a atuar, esse termo cura energética ainda fica uma interrogação. Como que você explica esse trabalho para essas pessoas leigas, assim, se assim podemos dizer? Então, eu não explico. Porque é muito complicado você conceber o que significa energia, né? Hoje a gente já tem os seres que vieram já com DNA, onde esse entendimento é muito natural. Sim. Né? Se a gente pensar 30 anos atrás, a gente teve que fazer um esforço absurdo para conseguir entender o termo energia, né? Sim. Mas por ser algo que as pessoas não conseguem ver, é muito difícil realmente você explicar. Então, geralmente, eu proponho que as pessoas sintam dentro dos trabalhos de energética. Mas, basicamente, nós somos energia e toda energia é criada pelo Altíssimo Deus do Universo e a gente não cria energia, mas a gente transforma energia, modifica energia. Então, se a gente pensa a partir desse princípio que é físico, a gente tem condições de transformar qualquer situação na nossa vida, seja uma doença, um desequilíbrio num órgão, ou seja, uma emoção, que também é energia. Então, pensamentos, emoções, cristalizações já do corpo físico, tudo isso é energia. Então, a gente tem condições de movimentar isso e transformar para que volte a vibrar na forma assertiva, que é na memória original de perfeição. Então, a cura energética, ela te ensina a vibrar na memória original de perfeição, seja dos órgãos, das células, das emoções. Como se relembrasse a gente da nossa essência e daquilo que a gente é e que se distrai. Exatamente, você recodifica para a vibração correta. E essa memória é um arquivo que você tem dentro de você. Então a gente acessa esse arquivo e faz com que essa informação energeticamente seja redistribuída para suas células, enfim, para os seus sistemas, órgãos em perfeição. E aí tem muitas pessoas que compreendem isso, essa explicação, falam de energia, compreendem aqui a energia, e aí falam, mas eu não consigo sentir. Consigo sentir. O que dizer? Como que a pessoa começa a aprender esse sentido além desses 5 sentidos aqui do material que a gente tem? Eu costumo dizer assim, você não pode pedir para um depressivo pensar positivo, isso não é lógico. Então, a primeira coisa é subir o campo vibracional dele para que ele consiga sair daquele pensamento que está compatível com a vibração dele. Também não dá para pedir para a pessoa entender pela mente, né? Ela precisa sentir. Então, nos cursos, nos atendimentos, o que eu faço é ativar essa percepção para que a pessoa consiga sentir realmente em totalidade o que significa ser energia. Então, a partir desse momento, dessa ativação, ela consegue ter uma explosão de consciência. E aí tudo se revela, tudo é revelado. Aí você pode ler um livro e aquilo faz um sentido muito mais profundo do que quando você estava tentando entender no mental. Ela sente, isso traz
clareza, né? Porque basicamente eu acoplo os campos. Então, o meu campo de consciência já aplicado transfere essa informação para o campo dela. Outra pessoa. E aí, a partir desse momento, ela tem uma base de entendimento. E existe uma grande sensação física que é muito forte. E isso geralmente é um impacto para as pessoas. Elas falam, nossa, eu nunca tinha sentido energia. Mas não é algo que eu busque a sensação física. Porque o ser humano fica muito preso nessa busca por sensações. Quando você tá, esses dias você tem falado muito, você tá super expandida, e aí eu imagino que esse compartilhamento da energia aumenta. Quando você doa essa energia, você tem algum tipo de proteção, perda? Não? Não, a gente nunca perde energia, porque a base, eu digo para as pessoas, vocês não precisam se proteger, porque não faz sentido. Energia negativa é falta de energia. Sim. Então não tem como negativo ter alguma ação. É negativo, falta. é falta. Então, se você está com um campo alto, basicamente você estimula esse ser a subir. Então, o que a gente tem que fazer é manter o nosso campo alto. Mas eu transito em qualquer lugar. Eu não deixo de estar no mundo em qualquer lugar. Eu não tenho uma interferência. A não ser que você esteja vibrando naquela mesma frequência e você entra num lugar que está muito forte essa vibração, então você vai sentir, porque tem uma compatibilidade, uma ressonância. Mas se você está vibrando muito alto, você não sente essa densidade, você percebe que as pessoas estão num nível de densidade, mas aquilo não te afeta. Porque não tem ressonância, em você. Faz sentido, total. Uma outra dúvida que eu tenho é que um dos vídeos que eu mais gosto, um vídeo que você gravou com a Isa Mesadri, sobre as questões familiares. E eu costumo mandar esse vídeo para muitas pessoas quando elas estão passando. Sério, aquilo me abriu, foi no momento que eu tava assim, até emocionada de lembrar. Que lindo. Convivendo uma questão, assim, meu Deus, por quê? E aquele vídeo clareou tudo para mim. Eu mando para muitas pessoas e elas me devolvem a pergunta, mas me explica mais sobre esse campo mórfico familiar. É uma coisa que você fala muito também. Como que você explicaria isso? Porque eu acho que vai explicar muito melhor do que eu tento. Então, toda a energia ela precisa se agrupar, né? A energia igual, que tem a mesma compatibilidade, a mesma afinidade, ela se agrupa. E esses agrupamentos são campos de consciência, né? Então, quando a gente encarna numa determinada família, é porque a gente é atraído vibracionalmente para a família que tem um encaixe perfeito para aquilo que a gente precisa aprender e para o que a gente precisa ensinar. Então, a energia que eu tenho para transmitir, às vezes o outro não tem. E o que ele tem a me transmitir, eu não tenho. Então, isso gera um encaixe perfeito, que é todo o equilíbrio no universo. Então, se eu estou numa polaridade, eu sempre atraio outra de uma energia que é a mesma, mas em polaridades diferentes. Vítima e algoz é a mesma energia. Duas faces da mesma moeda. Isso. Quando eu estou vibrando no algoz, às vezes essa energia está mais forte. Na vítima, eu estou vibrando aqui, mas é a mesma energia. Então, a gente basicamente vibra igual em polaridades diferentes. E aí, como a gente está em polaridade diferente, quando a gente se une, a gente promove um equilíbrio no universo, porque sempre tem que ter o equilíbrio das polaridades. Porque a gente vive uma dualidade, uma realidade dual. Então, tudo é polaridade na terceira dimensão. Então, a gente atrai quem está numa outra polaridade para que haja equilíbrio também num todo. Não pode não haver o equilíbrio. Então, essa é a lei da física, que também é a inteligência divina em ação. E nesse encaixe perfeito, a gente tem os grandes aprendizados da vida. Então, família, eu costumo dizer que são os aprendizados mais importantes que a gente não consegue fugir. Então, a gente já vem realmente com uma força maior junto com aquelas pessoas. Então, você pode deixar de fazer todos os trabalhos, mas família, ninguém vai conseguir. Escape, né? Ninguém vai conseguir deixar, porque você pode achar que você está indo pleno lá do outro lado do mundo,
maravilhosa. Em algum momento você sente, alguma coisa te pega, porque a gente não foge disso. E o campo mórfico familiar é um campo de informação onde a gente está ligado. A família está ligada. Toda a família está ligada. E esse processo ele é um processo contínuo, né? Então, aqueles que vieram antes, eles iniciaram um trabalho no nível de consciência e aonde eles param, a gente pega para continuar esse trabalho. Então, a ancestralidade também está presente nesse Está presente, porque muitas vezes quem começou essa distorção fomos nós mesmos, Sim. né? Como ancestral. Então, meu tataravô, sei lá, era eu mesma começando a distorção. Então, nunca é injusto. Você não herda uma coisa que alguém fez, é alguma coisa que você iniciou em distorção e aí você vem para continuar o processo. E essa informação, ela fica retida num campo. Por isso que a gente fala da lei do karma, da roda sansárika, de Kali Yuga. Porque enquanto você não vem requalificar aquela energia que você desqualificou, você não sai dessa roda sansárica. Então, toda vez que a gente vem para uma família, a gente acessa essas energias que nós mesmos desqualificamos e que a gente precisa aqui estar requalificando. E é suficiente que 1, 2, 3 pessoas, não pensa numa família grande, aí tem 2 pessoas buscando, 3, e tem, sei lá, mais 3 não buscando nada, enfim, isso varia muito. É suficiente que um único faça. Um único é suficiente, equilibra. Sim, porque ele vai liberar toda essa ancestralidade e os sucessores. Porque assim, esse é o processo da evolução da espécie. O que acontece? Você aprende um monte de coisa, isso é transmitido energeticamente através de campos, inclusive pela epigenética, pelo DNA energético, que é um outro estudo. E quando você recebe isso, você continua. E na medida que você consegue a cura, você libera toda a espécie. É sempre assim, né? Quando um macaco lá do outro continente, ele entende, consegue ter uma percepção, todos passam a ter. Quando uma determinada planta, ela se cura, todas passam a se curar. Isso é transmitido através de campo. Então, você não precisa estar no mesmo ambiente fenomênico, né? Então, a gente nunca sabe onde a história começou, se foi numa realidade paralela, em que tempo isso, em que tempo a gente criou, mas a gente criou, porque senão não seria justo. A gente não estaria tendo que passar por isso. Né, com prolongamento. E a gente nunca herda uma distorção de alguém. A gente herda a nossa. Sempre é nossa. Isso tem um pouco a ver com constelação familiar? Tem, mas eu não sou consteladora. Eu acho que tudo se liga quando essas informações são assertivas. Aí o nome que se dá, a forma como se trabalha vai mudando, mas o princípio é muito similar. A diferença é que a constelação, ela trabalha também num nível mental, né? Então você faz todo um processo que é um instrumento muito bom para os psicólogos que não tinham instrumento nenhum. E a energética não trabalha nisso, ela vai direto no ponto. Pula a parte do mental e vai na raiz da questão. Essa é o que eu vejo de diferença. Como eu trabalho muito com energia, eu não me afinizo com a constelação porque eu acho muito demorado esse processo. Eu já vou expandindo, né? Mas sim, é super efetivo, é super importante. Você acha que hoje, com esse despertar nessa nova era, muitas pessoas agora estão muito mais curiosas com a questão de energia, buscando mais a cura energética, tem uma expansão disso, e existe também uma confusão de ego, o que é inspiração, o que é o ego querendo se travestir de inspiração? Eu sinto que a linha é tênue, muitas vezes eu sinto que é uma inspiração e depois eu vou ver, não, gente, era só meu ego. Como que a gente se vigia para poder não a gente exercita, né? Tudo é exercício. Na verdade, a gente tem que exercitar, ativar a sabedoria do coração e usar menos a mente.
Se eu estou sempre buscando pelo mental, e se eu tenho respostas pela mente, eu exercito pouco a sabedoria do coração. E na sabedoria do coração, você sentiu, você vai. Não importa qual o resultado, isso é um exercício que você tem que ir praticando, até que em um determinado momento você se liga qual é a mensagem, a inteligência do coração. E você começa a realmente usar muito mais essa comunicação. Mas eu costumo dizer que se a gente não pratica, a gente não tem resultado em nada. É um exercício mesmo, né? Eu não escolho nem livro para ler de forma mental. Aquilo tem que piscar para mim de algum jeito. Eu senti um batimento no coração, eu falo, sei lá, tem alguma coisa aqui para mim. E aí você aceita. E aí eu aceito o que tá. E eu entendo que era aquilo que eu precisava. Eu não preciso ficar buscando um monte de coisa. Então eu tenho uma prática na minha vida que eu nunca busco nada. As coisas têm que chegar para mim. Então, nunca faço curso de ninguém, nunca, eu sempre, assim, se chegar é porque é alguma coisa que eu precisava viver. É uma entrega, né? É, total, viver entrega. Por fim, ainda falando da ativação do coração e da nova era, eu vi outro dia a Isabel falando, na verdade deu um nó na minha cabeça, porque Isabel, mestra, todo mundo, nossa, e de repente ela fala, gente, eu não sou mestre de ninguém, vocês sejam seus próprios mestres. Mas existe sim algumas pessoas que nos ajudam a conduzir o nosso caminho. Inclusive ela é minha mestra. Então. Mas o que ela está ensinando é que a gente está no momento que a gente tem que ativar esse mestre interno mesmo. Essa é a voz do coração que você falou agora? Essa é a conexão direta. Tá. Ter a capacidade de você poder parar para ouvir essa resposta, porque a gente não dá esse tempo. E o que acontece? A resposta ela chega se você para ouvir. Né? E essa resposta vem de uma fonte muito assertiva, que não pode estar errada. Então é muito melhor você se conectar diretamente na fonte do que você trazer de fora, né? Porque nem sempre você encontrou o mestre. E o mestre é aquele que já tem muito aplicado na vida dele alguma sabedoria para te transmitir. Então, são muitos os mestres, né? Às vezes o nosso marido é um mestre da organização, cara, e ele tá ali e ele tem aquilo tão aplicado na vida dele que eu preciso estar perto dele para conseguir. E não de Gandhi, entendeu? Então, porque a gente tem muitos mestres. Gandhi, ele tem muito aplicado a não violência. Sai Baba tem muito aplicado a materialização, né? E aí Jesus tem muito aplicado a verdade. E a gente tem o nosso pai que tem muito aplicado alguma coisa, nossa mãe. Então a gente tem que começar a entender que todos são mestres. Legal, e que nós também somos mestres. A gente também tem algo a ensinar. Isso, e a gente tem que Mas se sem empoderar. perder isso de buscar a conexão direta. E se empoderar. Se realmente eu tenho uma coisa forte que eu tenho aplicado, é porque eu tenho condições de te ajudar com o meu campo. Né? Então você não chegou por acaso para mim. E eu tenho que estar empoderada no sentido de tipo, isso eu vibro e sei e conheço o caminho. Então, muitas vezes, quando você conhece o caminho, você sabe em que etapa a pessoa está. É muito comum com o filho. Você fala, não, eu sei, você está se debatendo aí, mas você chega lá. Então, o mestre, ele é importante, porque quando a gente está se debatendo aqui, a gente não tem essa visão ampla. E o mestre, ele já sabe em que lugar você está. Então, às vezes, a gente pensa que está enlouquecendo. E o mestre vira para você e fala, não, você está nesse momento, segue aqui que vai dar tudo certo. Então, nesse sentido, eu acho o mestre muito importante, porque na trajetória espiritual, muitas vezes a gente se depara com a loucura, né? E o medo de enlouquecer. Então, o mestre é aquele que te dá a direção, porque ele já trilhou. Ele já exercitou mais aquilo que a gente está começando a querer exercitar. Mas ele não é um iluminado. Essa é a disposição. Existe iluminado aqui, na terceira dimensão? Dizem que sim, mas eu não me preocupo muito com isso. Assim, eu acho que o mais importante é o caminho mesmo. Se eu vou me iluminar agora, ou se eu vou me iluminar depois, não importa. Eu tenho que ter
muita consciência na importância do caminho que eu estou fazendo. E eu tenho que tirar o prazer disso, né? Do processo. Do processo. Eu tenho que tirar o prazer do processo. Quando eu estou buscando a iluminação, eu perco a chance de tirar o prazer da vida, porque é uma experiência maravilhosa você estar vivo, experienciando tudo. É a ação desinteressada do resultado. Isso, não podemos ter nenhuma intenção, porque quando você tem uma intenção, você busca um resultado, a mente não te entrega. Ela sabe o que você quer, ela não te deixa perceber que você já está no resultado. Na verdade, muitas vezes você já entendeu, não precisa mais repetir. Só que a mente entende que tem uma importância tão grande que ela não deixa você acessar. Então, quando a gente está em prática, a gente nunca pratica por um resultado. A gente nunca entra no caminho espiritual para se iluminar, né? A gente tem que ter o entendimento que a iluminação é possível, porque você tem que estar aberto. E aí, tudo que os malucos falam, você tem que falar assim, meu, é possível, é possível, é possível. Porque você tem que ter a humildade de entender que você não sabe tudo. E que pode ser que aquilo aconteça. E aí, no começo, eu falava, meu, esses caras não fazem isso. Não é possível. Aí não. Até aqui eu vou. Ali eu não vou mais. Só que eu entendi que quando eu bloqueio a partir de uma crença, eu não chego mesmo. E quando eu liberei, eu cheguei em resultados que eu falava, era isso. Era isso que eles sentiam, meu, isso é real. Então é muito legal você estar aberto para isso, para qualquer possibilidade, porque é a forma de você conseguir chegar. Então você tem que entender que a iluminação é possível. E é possível em qualquer momento do seu processo, né? Mas você não tem que almejar a iluminação. Buscar isso, né? Isso tem que ir pelo processo. Última coisa, juro. Última pergunta. Outro dia eu vi você falando que muitas das pessoas que você atende, você tem trabalhado elas durante a noite no plano astral. Essas pessoas sentem isso? Como que é esse processo? Sentem muito. Aí, por elas isso, têm consciência disso depois? algumas lembram, mas a maioria sente o resultado físico, né? E aí eu preciso orientar, porque como eu recebo muitas mensagens, eu já aviso, ó, gente, é porque é assim. Mas sente muito, os efeitos você sente muito. Agora, ter a memória, aí depende, às vezes. Depende da consciência de cada um. Depende do seu processo também, assim. Não é todo mundo que tem a memória, a grande maioria não tem a memória, né? Mas também não tem muita Tanto faz importância. também, Porque o mais complicado hoje é essa questão de querer validar e de você precisar sentir as sensações, porque essa lógica de sentir as sensações está muito relacionada aos vícios, né? Então, quando eu sinto a sensação, eu quero ela de novo, eu quero ela de novo. E aí, esse é um processo que está muito perigoso na espiritualidade. Então, a gente tem que sair das sensações, e a espiritualidade tem pedido muito para eu trabalhar de forma o mais sutil possível, porque as pessoas querem de novo sentir. Muito legal, essa pessoa fica viciada na sensação, na e ela vai ficar focada no resultado. E o que ela está estabelecendo são as mesmas sinapses e respostas de recompensa de um viciado. Então, só que ela está viciada nesses resultados, nessas sensações espirituais. Às vezes você está viciada nas sensações químicas da raiva, às vezes você está viciado no cigarro. Agora, dizer o que é pior, não dá, porque vício. Você estabelece isso e aí você vai pulando de um vício para o outro. Então é bem complicado hoje você ministrar alguma coisa, né? Tipo, tomar alguma substância ou levar as pessoas para sentir muito forte fisicamente, porque você estabelece esse vício. Então é uma coisa que eu tenho cuidado demais para tentar deixar o mais sutil possível, né? E tenho pedido para as pessoas, não saem falando que, nossa, que sensação. Porque, primeiro, que as pessoas não têm que vir pelo mental, elas têm que chegar porque elas realmente sentiram. Elas viram você, ou te ouviram falar, e elas sentiram no coração uma conexão, né? E não pelo mental. Obrigada. Acho que foi muito esclarecedor. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Depois, quem sabe, a gente pode
esclarecer de novo. Muito feliz de ter você Também, aqui. Feliz por gratidão. tantos esclarecimentos e aprendizados. Namastê, um Namastê. super convite. Beijos.